Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez no ar aqui pela televisão, o nosso programa PubliRio Online. Ele, depois que vai ao ar na televisão, ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook e Instagram. E também para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. E agora tá indo até para Londres. Hoje ele vai para a Rádio UK lá em Londres, né? A gente converge para Londres, para a colônia brasileira lá em Londres, na Inglaterra, que também ouve naquela rádio o nosso programa. E eu estou trazendo hoje aqui um deputado federal, né? Uma pessoa muito importante do nosso país aqui, do nosso estado do Rio de Janeiro, carioca, né? Carioca, como dizia o Brizola, carioca, aquele jeitão dele, que é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando do deputado Paulo Ganimi, que é do Partido Novo. Eu quero saber do deputado. Vou perguntar muitas coisas a ele. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Silvio. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, good morning, né? Para o pessoal lá de Londres. Hoje está internacional, está, né? international. Isso aí. Agora, deputado, me diz uma coisa. O senhor, já de cara, eu quero saber o seguinte. O senhor é novato na política, né? O senhor tem apenas 38 anos. Menino. Como é que está sendo esse primeiro ano do senhor lá na Câmara Federal? Olha, foi uma experiência bem diferente daquilo que eu imaginava. Eu tinha um preconceito com os políticos muito grande. Quem olha de fora, quem não era da política, eu nunca fui da política, eu trabalhei a minha vida toda na iniciativa privada, trabalhava antes de entrar para a política na Michelin, na empresa de pneu, então fábrica, indústria. Fizemos campanha da Michelin, inclusive. Olha só. E eu trabalhei 5 anos fora do Brasil, na França e nos Estados Unidos. Então quem olha de fora a política e vendo o Brasil desgovernado do jeito que estava, eu achava que a política era tudo sujo. Quando você chega lá dentro, você vê muitos problemas, mas vê gente também que tem a boa intenção de mudar o Brasil. Alguns eu nem concordo tanto do ponto de vista ideológico, mas você sabe que também não são pessoas tão erradas assim. E outro lado também interessante, lá na Câmara tem uma equipe técnica muito boa. Agora, Silvio, o que me deixa muito assustado é que metade, ou eu diria até mais da metade, a maioria dos problemas do Brasil e do Rio de Janeiro em especial, eles não são resolvidos, não é porque a gente não sabe resolver, é porque falta vontade política, é porque não dá voto, é porque é algo que, se você fizer aquilo, inclusive você perde voto e às vezes você pode perder até a chance de ser reeleito na próxima eleição. Então, a gente sabe resolver, a gente tem problemas graves no Brasil e no Rio de Janeiro, mas as pessoas não têm vontade de política de resolver esses problemas. Mas, deputado, o ano legislativo começou agora em fevereiro. Me diz uma coisa, qual a sua expectativa para o final do seu mandato? Que esse ano termina o seu mandato. Olha, Silvio, é um ano eleitoral, então é um ano que fica, inclusive, achatado ali no meio das eleições. Pouca coisa é votada nesse ano. Mas a gente já tem expectativa, pelo menos até ali, abril, maio, de repente a gente conseguir votar, por exemplo, a reforma tributária, que é um tema que a gente defende há muito tempo. Está na hora, né? Exatamente. Tem alguns marcos setoriais importantes também. Tem a questão, esse eu acho mais difícil, mas a gente vai trabalhar para que seja votado, que são temas ligados ao combate à corrupção, que é o fim do foro privilegiado, assim como também a prisão em segunda instância. Esses 2 temas a população está pedindo há muito tempo e fica parada ali na Câmara. E não tem interesse político, que eu sei que são temas polêmicos. E o último... Mas a oposição parece que não quer que vote a prisão em segunda instância, senão o Lula entra nessa, né? Então, na verdade, acho que a maioria ali do jogo político não quer, porque tem muita gente que tem receio. Rabo preso. Rabo preso. Às vezes não é nem a própria pessoa que vota, mas às vezes o amigo, o conhecido, aquele que tem alguma relação com ele, né? Deputado, me diz uma coisa, conta aqui para o pessoal da TV e da rádio, o político gosta de trabalhar, porque a gente começa, pelo que eu sei, ele começa lá terça e quinta já para de trabalhar. É isso mesmo, deputado? Não, isso não é verdade. Não? Não é verdade. Na verdade, se você pensar, o deputado federal, ele só tem obrigação mesmo, que a gente não tem ponto, não tem nada disso. Só que tem uma coisa que é onde pode perder salário, inclusive pode perder o mandato, que são as sessões do plenário, que são terça à tarde até à noite, quarta-feira também à tarde à noite e quinta-feira de manhã. Se o político quiser, o deputado federal quiser trabalhar só nesses dias, ele pode, realmente. Mas
Não é a maioria. Tem alguns que fazem isso. Mas a maioria... Os mais antigos, não vou lá, Eu diria que alguns que têm outras atividades e tudo mais. Entendi. Mas a maioria, quando não está lá no plenário, está no seu estado trabalhando, fazendo política e tudo mais. Não necessariamente quer dizer que eles estão fazendo o bem para a população. Entendi. Mas eles não estão em casa de folga nem na praia. Mas, deputado, agora eu quero que o senhor responda a pergunta do candidato, o pré-candidato à presidência da República do seu partido, Felipe Dávila, que fez uma pergunta para o senhor. A gente vai assistir aqui e o senhor vai responder. Oi, Silvio. Que prazer participar aqui do seu programa e fazer uma pergunta ao meu amigo Paulo Ganini. Eu sou o Felipe Dávila, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. E trabalhei muitos anos no CLP, no Centro de Liderança Pública, formando líderes políticos. Então minha pergunta, Paulo, para você no Rio de Janeiro é: qual é o maior problema do Rio de Janeiro e o que você vai fazer para enfrentar? Primeiro aqui mandar um grande abraço para o Felipe Dávila, um cara muito preparado, muito competente e que trabalha muito, sempre trabalhou a vida toda pela população, ajudando na formação de políticos no Brasil. Bom, essa pergunta é importantíssima, né? Qual é o principal problema do Rio de Janeiro? Na verdade, o Rio de Janeiro tem vários problemas, como o Brasil, mas eu diria que o Rio está numa situação ainda pior do que o Brasil como um todo. Mas eu diria que se a gente tiver que escolher só um para atacar, é a questão da segurança pública. Não dá para a gente querer melhorar o Rio de Janeiro em todos os aspectos, tanto para a dignidade do indivíduo, da população, seja aquele que mora na favela ou mesmo aqueles que não moram. Mas é claro que aquele que está lá enfrentando todo dia a realidade de ter a sua vida, a sua casa, a sua residência, a sua família, num local em que ele não é controlado pelo Estado, mas sim por facções criminosas, a gente precisa resolver isso. Não dá para a gente achar que vai resolver o problema do Rio de Janeiro simplesmente com polícia. Polícia é importantíssima, a gente precisa melhorar. Mas a polícia também não está bem equipada, ela também não está bem, na verdade, não tem um treinamento legal. O senhor tem PM que não é terrível, né? Não só o PM, como também a Polícia Civil, ela despreparada para lidar com a população. Eu acho que é por aí. Mas era justamente esse ponto que eu ia entrar agora. A polícia precisa ser melhor preparada, tanto em relação a treinamento, a equipamento, material, né, também para dar dignidade, condições de trabalho, por exemplo, a carga horária do policial não é digna para o policial conseguir trabalhar de forma adequada. A gente precisa também resolver o problema de inteligência, né? Investimento em tecnologia na polícia é quase zero. As câmeras, por exemplo, que deram resultado em São Paulo, não tem no Rio de Janeiro, parece que eles vão comprar agora, porque lá acabou um pouco, ou melhor, diminuiu muito os problemas com a polícia lá de São Paulo. Eu acho que trazendo para o Rio de Janeiro as câmeras, né, para colocar no uniforme da PM ou de outros policiais, vai minimizar um pouco essa situação. O senhor não acha, deputado? A câmera é um tema polêmico entre os policiais, entre as pessoas ligadas à segurança pública, porque ela tem que ser usada da forma correta. Se ela for usada para trabalhar contra o policial, o que a gente vai ver é o policial não querendo trabalhar. Por quê? Se ele tem uma câmera e aquilo ali vai ser usado por aqueles que só defendem bandido e vão falar, o policial está agindo de forma errada, o policial fala, por que eu vou trabalhar então? Vou ficar aqui na minha, vou deixar o bandido agir em paz, porque senão eu vou ser incriminado. A câmera tem que ser usada para proteger o cidadão de bem, evitar também abusos da polícia, mas também proteger o policial na hora em que ele é acusado indevidamente, para que ele saiba que ele tem uma proteção ali que está mostrando como ele agiu. Então, a câmera tem que ser bem usada. Se ela for usada só para proteger bandido, está errado. Aí o policial não trabalha. Se ela for usada só para proteger policial, está errado também. Ela tem que ser usada para... Como é que então a gente consegue usar de uma forma eficaz? Isso depende muito da justiça, depende muito da corporação, depende muito da sociedade também. Então a câmera tem que ser um sistema que ele é usado para proteger as pessoas de bem, seja o policial, seja o cidadão, e não para ser usado contra o policial e também não é para ser usado contra o cidadão. Quando isso é feito da forma correta, e essa é a grande preocupação dos policiais, será que isso não vai ser usado por aqueles que ficam lá só dizendo que o policial é bandido? A polícia tem que melhorar muito, muito. A gente não tem dúvida que há abuso de policial, que há policial corrupto, tudo isso tem que ser resolvido. Mas a gente não pode achar que isso é a realidade de todos os casos. Não é, e que o policial é bandido. A gente não pode inverter a lógica. A gente tem que pensar o seguinte, a organização
a corporação, a polícia, ela é importantíssima e ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser respeitada e ela tem que ter condição digna de trabalho. Agora, é claro, o policial que usa da sua força, seja força física, né, por conta da arma ou do seu poder de polícia, para fazer sacanagem, ele também tem que ser combatido. E a câmera, ela serve para os dois lados. Ela só não pode servir só para um lado. Aí sim, o policial tem razão em não querer usar. Eu estou falando aqui com um deputado federal pelo Partido Novo, Paulo Ganimi, e um deputado que está no seu primeiro mandato. E simplesmente ele foi eleito, né, com 53 mil votos aqui no Rio de Janeiro. Eu vou ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Eu vim aqui para recomendar a você, se você quer comprar móveis de escritório, tem uma loja que é sinônimo de qualidade há mais de 30 anos. É a CVL Móveis. Ela fica ali na Barão de São Félix, número 18. CVL Móveis, você encontra tudo para móveis de escritório e home office também. CVL Móveis, sinônimo de qualidade. Rua Barão de São Félix, número 18, Centro. É só chegar lá. Eu estou falando aqui com o deputado federal Paulo Ganimi, que é do Partido Novo. Ele teve 53 mil votos em 2018 e agora é pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro com apenas 38 anos. Deputado, me diz uma coisa, o que fez o senhor mudar? Basicamente, você teria uma eleição teoricamente garantida, porque o senhor teve 53 mil votos. Como é que é essa situação? Por que o senhor quis mudar, ser candidato a governador de um estado que tem uma dívida de mais de 62%? Como é que é isso, deputado? Silvio, a minha decisão de ser candidato ao governo do estado foi quando começou, na verdade, não foi uma decisão que veio de impulso, ela começou quando a gente viu o afastamento do último governador eleito, Wilson Witzel. Caramba. E aí, quando você olha a história do Rio de Janeiro recente, a gente teve 5 governadores presos e o sexto, o Witzel, não foi preso, mas sofreu impeachment por conta de um escândalo de corrupção. Isso deixou de ser algo pontual. Uma coisa é, quando você tem uma pessoa presa, você pode falar, esse cara é bandido. Quando você tem 2, deu azar. Agora, quando você tem 6 pessoas envolvidas em escândalo de corrupção, virou algo sistêmico, virou algo do processo da política do Rio de Janeiro. E a gente tem que enfrentar isso. Uhum. E hoje, quando você olha as opções dentro da política do Rio de Janeiro e os nomes que a gente via ligados como opção para a candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro, ou eram pessoas que iriam manter o mesmo sistema, mesmo que a pessoa até fosse bem intencionada, mas ela estava ligada e está ligada com as mesmas pessoas que estão comandando o Rio de Janeiro nos últimos 30, 40 anos. Ou pessoas com ideias muito ruins para o Rio de Janeiro, que eu acredito que não são as ideias que vão fazer com que o Rio de Janeiro saia do fundo do poço. Então eu falei assim, olha, eu em 2018 não era conhecido, não era deputado, não tinha envolvimento nenhum com a política, fui eleito, era o que eu conseguia fazer. Hoje eu me sinto na responsabilidade de fazer algo mais, que é justamente tentar mudar esse ciclo que a gente está vivendo nas últimas décadas de todos os governadores envolvidos com corrupção. Cara, quantos os governadores envolvidos foram simplesmente... 5. 6 agora com o Witzel, né? Caramba. Que não foi preso, mas é absurdo, né? Tomara que o Partido Novo ganhe e não tenha essa situação, né? Exatamente, a minha ideia é essa. Eu sendo governador do Rio, acabar com esse ciclo. Fazer com que a gente não tenha mais um governador do Rio de Janeiro preso. Agora, deputado, me diz uma coisa. O que o Estado do Rio precisa para sair dessa crise, na sua opinião? Olha, a gente já falou, quando o Felipe perguntou qual era o maior problema, segurança pública. Sim. Quando a gente fala de segurança pública, não é só polícia, não é só combate à criminalidade ali na ponta. A gente tem que resolver também o problema social. A gente até foi uma coisa que eu ouvi de um líder comunitário, muito legal. Ele falou o seguinte, a única secretaria que chega aqui na favela é a Secretaria de Segurança através da polícia. Secretaria de Saúde não chega, Secretaria de Educação não chega. A gente precisa fazer com que o Estado, o governo... Entre na comunidade. Pô, então, pegando esse gancho do senhor, eu quero pedir ao senhor para nos ajudar, porque eu até falei para o senhor fora do ar, tem um posto de saúde lá no Recreio dos Bandeirantes, né, que é o posto de saúde do Terreirão, e simplesmente o posto de saúde fecha às 10 horas, quer dizer, de 10 horas em diante, o pessoal do Terreirão, do Recreio dos Bandeirantes, não podem passar mal. Eu quero pedir, então, na verdade é um posto de saúde municipal. Mas o senhor que é deputado federal,
que manda pra caramba, por favor, ajude-nos a deixar aquele posto de saúde, gente, aberto 24 horas. Porque se a pessoa passa mal ali no terreirão, deputado, sabe o que acontece? Ela tem que pegar um ônibus. Imagina a pessoa doente pegando um ônibus para ir até a Barra. Aí chega lá na Barra da Tijuca, ali na Ayrton Senna, tem milhares de pessoas no Hospital Lourenço Jorge, né? E, além disso, tem que ter ônibus para chegar até lá. Então, eu peço ao senhor, deputado, eu sei que os seus pares lá em Brasília, vão se sensibilizar com esse pedido para nos ajudar a fazer com que o posto de saúde do Recreio dos Bandeirantes, mais precisamente ali perto do terreirão, fique aberto a partir das 10 horas, até, bota 24 horas, pode ser? Pode, Me ajuda aí. Como você falou, é responsabilidade do município. O que eu posso fazer é falar com o secretário, falar com a prefeitura. Já agradeço imensamente. Se a gente consegue fazer assim. Prometer que vai abrir eu não posso, né? Não está na minha responsabilidade. Mas ajuda? Ajuda. Então tá certo. Mas fala. Mas voltando aqui, um outro lado muito importante, a gente está com uma falsa impressão aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vendeu a SEDAI, né? Parte do serviço da SEDAI, a parte de esgoto e distribuição. Isso fez com que entrasse muito dinheiro no caixa do Rio. Só que quando você olha a dívida do Rio de Janeiro, ela é absurda. O Rio, em 2017, quem não lembra, quebrou, parou de pagar servidor, parou de pagar prestador de serviço, terceirizado, tudo isso aí. Precisou de uma ajuda do governo federal, que assumiu as dívidas do governo do Rio de Janeiro com os bancos, com as instituições financeiras e também com o governo federal. Isso era na faixa de 177 bilhões de reais. Vendeu agora a SEDAI por 20 e tantos bilhões. Ficou só com 14, porque o resto é das prefeituras. É muito pouco, perto da dívida. A venda da SEDAI era para pagar a dívida, estava dentro do plano de recuperação fiscal que o Rio se comprometeu com o governo federal. O que está fazendo? Está queimando o dinheiro agora. Então, se a gente não ficar no regime de recuperação fiscal, é uma dívida de 177 bilhões, é até maior já agora, que vai cair no colo e o governo não tem como pagar. Então é importantíssimo que o Rio se mantenha nesse regime. Ele mandou agora, recentemente, um novo plano para o novo regime e o governo federal não aceitou, porque o plano estava errado. O governo federal não aceitou. Então a gente precisa também resolver o problema econômico. Se não garantir o regime de recuperação fiscal, se a gente não atrair mais empresas, o ICMS no Rio de Janeiro é altíssimo, é o mais alto do Brasil, IPVA, as pessoas estão indo emplacar carro lá em Minas, no Espírito Santo. É vergonhoso quando eu vejo um carro rodando no Rio de Janeiro que é de Minas Gerais. Por quê? Porque o IPVA está muito caro, não faz sentido isso. E detalhe, né, deputado, aqui no estado do Rio de Janeiro, o senhor vai... pega o seu carro nessas estradas aqui do Rio de Janeiro, todas esburacadas, quer dizer, o dinheiro da população não está sendo aplicado. Lá no Recreio mesmo, eu tenho visto isso, não tem uma rua sem buraco. Eu quero pedir, ô prefeito, por favor, prefeito, para com... Eu já cansei de ver o senhor lá, prefeito, pedindo voto lá. Naquela época o senhor era magrinho, até agora o senhor está gordão, né? Mas o senhor era magrinho, o senhor pedia voto pra gente, lembra? Então eu peço ao prefeito do município do Rio de Janeiro que mande calçar lá, ali no Recreio dos Bandeirantes, as ruas. Desculpa entrar no teu gancho aí. Mas, ô Silvio, aproveitando, você falou das ruas, eu tenho rodado muito o estado, né? A gente já fez nos últimos 12 meses 85 municípios. O Rio tem 92, então só faltam 7 municípios para eu conseguir visitar todos eles. E a gente vê as rodovias estaduais, não é buraquinho, não, é cratera. Acabei de voltar ali da região ali de Sumidouro, Sapucaia, eram crateras das estradas, que é uma vergonha. E qual é o problema disso? Além da segurança para as pessoas, né, além também de prejudicar os carros e tudo mais, você não consegue atrair empresa para operar lá. Como é que você vai? Eu falei isso com prefeitos lá. Eles falaram, como é que a gente vai atrair uma indústria para cá, ou até uma empresa do agro para operar lá, se ele não tem estrada para escoar a produção deles? Então isso tudo impacta a segurança das pessoas, impacta o gasto das pessoas com a manutenção do seu carro, pneu furado e tudo mais, mas impacta a economia. Aí a gente não tem geração de emprego e renda no Rio. Por quê? Por que as empresas estão fugindo para Minas, Espírito Santo, São Paulo, outros estados, Santa Catarina e tudo mais? ICMS altíssimo, falta de segurança no Rio de Janeiro e ainda tem as rodovias todas esburacadas. Até bem pouco tempo a Magalu deixou de investir aqui no Rio de Janeiro por causa da falta de segurança. Roubar todas as cargas que passam ali na Via Dutra, o pessoal rouba. Como é que é isso, deputado? E não só a falta de segurança, roubo de carga, mas além disso, eles têm que contratar seguros altíssimos. Esse seguro custa caro. O que faz a empresa?
bota no preço do produto. Então, às vezes você compra um frango mais caro no Rio de Janeiro, ou uma roupa, ou um eletrônico da Magalu. Por quê? Porque além de todo o custo que ela já tem por conta do ICMS e tudo mais, ela ainda bota um valor lá para custear o roubo de carga. É verdade. Então, assim, a gente paga várias vezes. Paga por falta de emprego, falta de infraestrutura, e ainda paga porque o produto sai mais caro no Rio de Janeiro por conta do ICMS e por conta do roubo de carga. Agora eu vou falar com o senhor uma coisa que o senhor não vai gostar, não, deputado, porque eu sei que seus pares lá na Câmara Federal aprovaram o fundo eleitoral, deputado. O senhor aprovou o fundo eleitoral, deputado? Não só não aprovo... Foram 5 bilhões, quase 5 bilhões, 5, né? 4 bilhões e 900. Ô Silvio, a gente só não aprova, a gente lutou contra, tentamos evitar... Foi toda a bancada do Partido Novo? Toda a bancada do Partido Novo. Como a gente não usa, o Novo tem direito ao fundo eleitoral e a gente recusa o fundo eleitoral. Uma coisa que é importante, quando a gente entrou na política... você não usa o fundo eleitoral? Não usa. Caramba. Inclusive, é importante isso, as pessoas entenderem. O Novo teria direito aí a uns 100 milhões de reais esse ano de fundo eleitoral, estou chutando aqui o número, tá? Entendi. E não usa. Ele vai recusar o dinheiro, porque se você é contra alguma coisa e usa, como é que você vai dizer que você é contra? Então, assim, a gente lutou contra, tentamos evitar, pelo menos que fosse o valor mínimo que é previsto em lei. A gente apresentou projetos de lei para acabar com o fundo eleitoral e a gente ainda assim não usa o dinheiro. É claro que isso dificulta a nossa vida numa campanha, porque os outros partidos têm milhões de reais do fundo para usar e a gente não tem. Mas a gente acredita que essa é a forma certa de fazer política. Agora, o senhor pré-candidato ao governador do estado do Rio de Janeiro, eu pergunto ao senhor, o que o senhor acha do governo Cláudio Castro? Bom, o Cláudio ele assumiu no meio do mandato, né? Ele herdou Pegou o bonde andando. Pegou o bonde andando. Eu tenho uma relação boa com ele, é um cara que é simpático no trato. Ele entra em contato com o senhor? A gente fala, ele convida sempre para os eventos, não tem nada contra a pessoa do Cláudio, acho que ele é um cara... É cantor também. Cantor, né? Eu quero convidar o governador para vir até aqui para cantar. Eu canto mal, tá? Quem canta bem na casa é a minha esposa, mas eu canto mal, não tenho esse talento do Cláudio, não. Eu quero convidar o governador Cláudio Castro para vir aqui também participar do nosso programa. Agora, quando eu olho o governo dele, tem algumas críticas, né? A primeira é o secretariado. O Witzel, por mais que a gente saiba o que ele fez em relação aos escândalos de corrupção que fizeram com que ele perdesse o cargo e tudo mais, principalmente na área da saúde, que inclusive a gente fez algumas denúncias na época, ele tinha parte do secretário dele era melhor do que do Cláudio. O Cláudio tirou gente que até era boa na época do Witzel e colocou pessoas que não tem nada a ver com a pasta que ocupa no secretariado. Então esse é o primeiro ponto, competência. Você precisa ter um secretariado competente. E o segundo ponto, que eu acho que é a minha maior crítica, é o uso do dinheiro da SEDAI, que eu já comentei, para fazer política. Ele pegou tem uma parte da venda da SEDAI que é das prefeituras. Isso é direito delas, direito dos municípios, e ele tinha que repassar mesmo, não tem o que fazer. É sine qua non. Agora, aqueles 14 bilhões do primeiro bloco, que é do governo do Estado, ele tinha que ter usado isso para pagar dívida. Mas pagar dívida, tem investimento. Tudo bem, que até renegociasse com o governo federal, falasse, olha, poxa, a gente vendeu bem, vendeu mais caro do que queria, do que achava que ia vender. Podemos usar para investimento, mas não. Ele está queimando isso, distribuindo para os prefeitos, distribuindo para os municípios de forma eleitoreira. Ele tem ali alguns bilhões de reais para fazer campanha em 2022. Isso, para mim, é irresponsabilidade. É usar o dinheiro público, o dinheiro do cidadão, porque esse dinheiro não é do Cláudio Castro, não é do governo do Estado, é do cidadão para fazer política. Agora, deputado, eu quero já de antemão agradecer a sua presença aqui, foi muito legal. Espero que o senhor volte, né, na próxima, volte aqui no nosso programa, para dizer como é que está andando a sua candidatura. Aí já como candidato, né? Eu acho que você pode dar essa entrevista até outubro. E eu quero passar às suas mãos, o nosso programa fez 1 ano, né? E a gente mandou fazer lá no ateliê da Nana, a gente mandou fazer uns brindes, né? E a Nana está colaborando com a gente. Aqui tem uma camiseta para o senhor correr aqui na praia, tá? Uma camiseta bonita. Tá aqui, eu não vou abrir porque tá tão bem embrulhadinho. E também tem aqui ó, a nossa caneca para o senhor beber aquele refrigerante que eu sei que o senhor gosta, né?
uma caneca da PubliRio, também tudo bem, muito bem acabado, no ateliê da Nana, que está aqui. As pessoas que querem fazer brindes, até os candidatos agora, futuramente, a deputado, o governador, quiserem fazer brinde bem feito, é só procurar o ateliê da Nana, que está aqui, ó, o telefone, está tudo aqui. Deputado, muito obrigado pela sua participação, espero que o senhor volte. Muito obrigado, Silvio, obrigado aqui pelo presente. A gente grava toda semana, praticamente, um quadro que eu chamo Política Café, que eu ensino sobre política em 2, 3 minutinhos, bebendo um café. Então já vou aqui gravar o próximo com essa caneca aqui, em modo também de agradecimento aqui. Eu queria que o senhor deixasse os seus contatos aqui para quem quiser entrar em contato com o deputado. Com certeza. Ó, então, pessoal que está aqui assistindo a gente, primeiro, mais uma vez, obrigado, Silvio, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês também que estão nos assistindo. Ó, Paulo Ganime, G-A-N-I-M-E. Vai estar escrito aqui. Vai estar escrito aqui. É. Então, ó, Paulo Ganime, www.pauloganime.com.br, no Instagram, no YouTube, no Facebook e tudo mais. E meu WhatsApp, é meu pessoal mesmo, pode mandar mensagem, 21 99260 3030. Tem alguma dúvida, quer ajudar a gente no mandato, quer ajudar a gente para 2022 na eleição, quer ajudar a gente de qualquer forma, ou tem alguma crítica, alguma sugestão, ou até alguma denúncia sobre o uso do dinheiro público, sobre algum serviço, por exemplo, aqui o Silvio falou lá do posto de saúde, lá no Terreirão. Se tem alguma coisa que você quer falar com a gente, entra em contato comigo. Um abraço aí para todos. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Eu estou trazendo aqui hoje a Nana, né? A Nana que é do ateliê da Nana. Eu quero saber de você, Nana. Muito obrigado mais uma vez por você estar fazendo os brindes. Ô, Nana, ficou tão bonito. Eu que agradeço a participação. Ficou tão bonito, Nana, os brindes. Olha que coisa linda, ó. Olha que detalhe, né? Olha só como é que ficou bonito a caneca do programa. Ó, o Derói já até pediu uma, o Eduardo também, da nossa equipe do nosso programa, da ProSync, né, a nossa produtora aqui. Olha que coisa linda, gente, olha. É isso aqui, ó, tá vendo? Essa é a caneca do programa. Deixa eu te ajudar. Vem, Nana, mostra pra mim, Nana. Essa é a camisa. Vem a bolsinha, né? Isso, a bolsinha nossa bolsinha, nossa borboletinha que não pode faltar. Olha que coisa linda, né? Você sabe, Nana, eu estava falando com você... Essa camisa. Olha a nossa camisa, como é que ficou bacana. Eu estava falando para a Nana o seguinte, o Michelangelo, né, Buonarroti, né, aquele grande escultor, ele diz o seguinte, a perfeição é feita de pequenos detalhes, não é apenas um detalhe. E a gente faz uma coisa, você faz uma coisa tão bonita, Nana. Eu queria que você falasse um pouco da sua empresa. Então, nossa empresa surgiu pós-pandemia, né? E eu gosto muito de trabalho manual, né? Então, assim, foi um sonho realizado, né? E assim, os detalhes faz parte de mim, né? Eu sou muito detalhista, eu gosto muito da coisa assim, bem mimosa, vamos dizer assim, né? Então, o nosso ateliê, ele preza por isso, né? O bom trabalho, a qualidade e o prazer de entregar ao nosso cliente um produto assim... Bem finalizado. Bem finalizado, exatamente. Maravilha. Como é que as pessoas podem te encontrar? Então, nosso Instagram é ateliê.nana e o nosso telefone, o WhatsApp é 21 97103 8368. Eu vou colocar então aqui para vocês o Instagram da Nana, para se você quiser basicamente comprar os produtos bem finalizados. Olha só que coisa linda. A perfeição é feita de pequenos detalhes, não é apenas um detalhe. Isso foi uma frase de Michelangelo Buonarroti. Eu recomendo o ateliê da Nana, tá? Então tá aqui todas as redes digitais dela. Um grande abraço. Nana, muito obrigado. Eu Você está participando de um ano do nosso programa. Que muito bom, obrigado. Que privilégio. Obrigada.